Olá, seja bem-vindo ao meu canal Momento da Palavra, um momento de estar na presença do Senhor Jesus Cristo, de poder saber que a Bíblia fala comigo e com você, é a palavra de Deus, aleluia, glória a Deus, que é uma palavra que vem com sabedoria para o nosso entendimento, para o nosso dia a dia, aleluia, glória a Deus. Uma boa tarde para todos, uma boa noite, uma boa madrugada, um bom dia. Eu não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas tenha certeza que o nosso Deus que está no céu, o nosso Pai eterno, ele tem uma palavra para o teu coração. Só Jesus é que sabe, conhece aqueles que estão lendo a Bíblia nessa tarde, né? Aqueles que estão na presença do Senhor com fidelidade, aleluia, glória a Deus. E a paz do Senhor, meus irmãos em Jesus Cristo. Eu vou deixar um versículo para a meditação de cada um de vocês que se encontra-se no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, que Jesus ele é na tua vida, aleluia, glória a Deus. E nessa tarde maravilhosa, né, que nós estamos passando por ela, que Jesus permitiu eu e você estar vivo, né, na presença dele, de poder você saber que Jesus ele é o nosso ajudador, aleluia, glória a Deus, que ele está ajudando a mim e a você todos os dias, a poder caminhar nessa terra, aleluia, glória a Deus. A Bíblia, né, é cheia, né, de palavras maravilhosíssimas para nossas vidas, aleluia, glória a Deus, porque de Gênesis e Apocalipse é boca de Deus, é Deus falando comigo e com você, aleluia, glória a Deus. E nessa tarde maravilhosa, vamos fazer uma oração antes de iniciar essa leitura bíblica. Vocês peguem a sua Bíblia para poder ler junto comigo nessa tarde. Vai iniciar uma noite. Que o Senhor continue nos abençoando como Ele tem abençoado nesse dia de terça-feira. Aleluia, glória a Deus. Só Jesus sabe como você acordou nessa manhã. Só Jesus conhece a tua história. Aleluia, glória a Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Aleluia, glória a Deus. Pão nosso de cada dia nos dás hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induz à tentação, nos livra de todo esse mal, Jesus, porque para o teu reino é o poder, a honra e a glória para toda a eternidade. Aleluia, glória a Deus, amém. Pai querido, Pai amado, Pai eterno, nessa tarde maravilhosa, Pai eterno Jeová, aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Pai eterno, apresento cada um que está aqui nessa terra, entregando ao Senhor as nossas vidas, pessoal e espiritual, Pai querido, aqueles que não conhecem a luz que está em treva, só o Senhor para libertar, porque o Senhor tem uma palavra de libertação para aqueles que estão ali, Deus amado, com a cegueira, seja feita a tua vontade. Espírito Santo de Deus da verdade é o nosso ajudador. Continua conosco, falando em nossos corações, com a palavra que só o Senhor sabe como falar conosco nessa tarde. Aleluia, glória a Deus, maravilhoso, eterno, amado Deus, Criador do céu e da terra. Nessa tarde, Pai querido, apresenta os enfermos que estão internados numa unidade hospitalar, aqueles que estão no lar. Eu entrego ao Senhor, Pai querido, o nosso espaço, que o Senhor continue nos protegendo, porque é uma bênção do céu que o Senhor nos protege todos os dias, nos dando um livramento. E eu quero te agradecer por essa rica e grande oportunidade que o Senhor está me dando para me poder trazer esse versículo, uma passagem maravilhosa da Bíblia que se encontra-se no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos ensinando a poder caminhar nesse caminho, aleluia, glória a Deus, e assim eu agradeço em nome de Jesus, que cada um dos irmãos, né, venha ter a tua fé, continuando, sabendo que Jesus, ele é fiel na tua vida, aleluia, glória a Deus, e a Bíblia, né, ela é a
bússola do conhecimento da palavra de Deus para nossas vidas, no amanhecer ou anoitecer. Se você ainda não teve um tempo, nessa manhã, nessa tarde, por motivo que só você conhece Jesus também, porque Jesus conhece a tua vida como conhece a minha, de todos nessa terra, aleluia, glória a Deus. Tenha um tempo. Quando você chegar no seu lar, você tem um tempo, se dedique ao Senhor. Pegue a Bíblia, né? A palavra de Deus para poder falar com você, que Jesus ele tem uma palavra. Jesus tem uma palavra de conforto, de libertação, de salvação, aleluia, glória a Deus, da cura para nossas vidas, de como saber lidar com relacionamento familiar, com os amigos. Jesus ele fala o tempo todo conosco, o amanhecer, o anoitecer, aleluia, glória a Deus. E vamos fazer a leitura que se encontra-se no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9. A palavra de Deus diz assim, aleluia, glória a Jesus. Jesus, ele é fiel na tua vida. Ele nunca te deixou desamparado, porque ele te carrega no colo no momento de uma dificuldade. A Bíblia vai dizer, né, que o rei Davi, ele passou por grande diversidade. A Bíblia vai falar de Jó, que passou por um grande sofrimento, aleluia, glória a Deus, mas Jesus não tem desamparado eles, e não é difícil que no dia de hoje, o Filho de Deus do Altíssimo, ele não vai desamparar nem eu nem você. Vamos fazer a leitura, né? Aí diz assim, a palavra de Deus nessa tarde, né? É a palavra do Senhor que fala comigo e com você nesse momento. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 8 e o 9. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidados de fazer conforme tudo quanto neles está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Aleluia, glória a Deus. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer, né, esse livro aqui de Josué, Josué era um homem escolhido por Deus para ser um servo de Moisés, porque Moisés, ele foi escolhido por Deus. A Bíblia vai dizer que ele era um líder que estava ali. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Moisés, ele era um líder, que Deus tem escolhido esse homem para poder libertar aquele povo da terra do Egito. Aleluia, glória a Deus. E Deus permitiu, né, que Josué andasse com ele. E no momento que Josué passou a andar com Moisés, ele foi aprendendo a palavra de Deus. Ele foi conhecendo o que Deus fazia ali com Moisés. Mas a partir do momento que a Bíblia vai dizer, aleluia, glória a Deus, que Moisés morreu, mas sendo que Josué, ele ficou triste pela perda de um amigo. Ele ali ficou desanimado. E a palavra de Deus diz assim, né? Aleluia, glória a Deus, no versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, o nosso Deus, ele dá uma ordem a Josué, para que Josué não ficasse triste pela perda do amigo Moisés. A Bíblia vai dizer que Moisés, ele teve uma liderança. Ele foi escolhido por Deus para ser o libertador daquele povo que andava ali naquela terra do Egito, que era escravizado naquele lugar com aquele rei Faraó, né? Porque Faraó ali dava aquela ordem para que eles fizessem a vontade do homem, mas não fizessem a vontade de Deus. E Deus não tem se agradado. E Josué, né, por ele ver os milagres que Deus tinha feito ali na vida daquele povo, com Moisés na frente, porque Moisés tinha fé em Deus. Então, nessa tarde, tenha fé em Deus, porque Deus, ele te manda, Deus, ele te dá uma ordem. Se Deus te deu uma ordem para você caminhar na presença do Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, você tem que caminhar. Se Deus te diz assim,
Filho meu e filha minha, eu quero que você seja um libertador para a tua família. Eu quero que você seja um libertador para um bairro, para uma nação. É Jesus que vai te guiar, aleluia, glória a Deus. É Jesus que vai te dar a direção, porque o nosso Deus, ele foi com Moisés e com Josué. E Josué, ele ficou triste. Quem é que não fica triste quando perde um ente querido, quando perde um amigo, quando perde algo que ali não deu certo? Mas o Senhor nosso Deus, ele falou com Josué. E a Bíblia diz: Deus fala a Josué e o anima. Então Deus, ele conversa com Josué. E não é diferente que eu e você, em uma oração, podemos conversar com o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, ele é filho de Deus. Ele ouve a tua oração. Ele sabe do que você precisa, mas ele quer ouvir da tua boca. Então, quando você estiver triste, Jesus tem uma palavra para o teu coração. E a Bíblia está dizendo que Josué, né? Além dele ficar triste, Deus o animou ele. E ele teve que dar continuidade num propósito que Deus tinha realizado na vida dele. Ele tinha que caminhar e fazer a vontade do nosso Deus para que aquele propósito na vida daquela pessoa seja realizado. Porque Josué, ele deu continuidade do trabalho de Moisés. Moisés era um homem. E ali naquele tempo, em Israel, Moisés era obediente. E eu e você temos que ser obedientes ao nosso Deus, aleluia, glória a Deus, ao nosso Pai querido, eterno Jeová, que está no céu para nos ajudar no que for preciso. E a tristeza que Josué andava pela perda da morte de Moisés, ele se alegrou. Porque a Bíblia vai dizer, né? No versículo 8, nós podemos entender que é Deus falando com ele. Aí diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então, não se apartar do conhecimento que Josué tinha quando ele aprendeu com Moisés, pegando a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus. Uma palavra que liberta. Uma palavra de salvação para a nossa família, aleluia, glória a Deus. Uma palavra da cura, aleluia, glória a Deus. Porque Deus, ele é fiel em nossas vidas, aleluia, glória a Deus. E Josué, né? Me desculpe, meus irmãos, porque eu estou um pouco gripada, mas Jesus, ele é fiel. Amém, glória a Deus. Mas Josué, ele ali se animou e Deus realizou o propósito. Se Deus tem um propósito na minha vida e na tua vida, não vai ter ninguém que vai impedir esse propósito se realizar. Não vai ter ninguém que vai ali tirar você da presença do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus escolheu você para você dar continuidade naquela obra, na congregação, aonde há um pastor. Aquele pastor, ele ali no momento está enfermo, mas Jesus escolhe você para você dar continuidade no trabalho, no templo de adoração ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Aquela mulher que é dirigente de círculo de oração, que é dirigente de libertação, que é dirigente de evangelização, mas se ela ali está enferma, se ela ali morreu, mas Jesus tem colocado você para você dar continuidade no trabalho do Senhor, na obra de Deus, porque Deus, ele é fiel na tua vida. Deus nos abençoa todos os dias, nos dando proteção, livramento, nos abençoando financeiramente com a tua fé, trazendo a cura, trazendo libertação, aleluia, glória a Deus. E Josué, né, ele deu continuidade e Deus ficou feliz com ele.
Mesmo assim é Jesus. Jesus fica feliz comigo e com você. Quando Jesus dá uma ordem, nós temos que obedecer ao Rei Jesus Cristo, porque Jesus, ele é Rei sobre reis. Aleluia, glória a Deus. Ele é, aleluia, glória a Deus, majestade que está no céu, sentado em seu trono, mas está aqui para nos ajudar. A Bíblia vai dizer que Jesus, né, quando veio para essa terra, ele levou os nossos pecados. Mas quando Jesus, né, depois da morte de Jesus, Jesus disse, né, quando Jesus se ressuscitou ao terceiro dia, Jesus falou com seus discípulos, aleluia, glória a Deus, e disse assim: vocês não são órfãos, vocês não estão sozinhos, porque eu vou deixar uma pessoa que é o nosso ajudador, o Espírito Santo de Deus da verdade, que está dentro de mim e de você, para nos dar a direção de como a gente temos que caminhar na presença do Senhor Jesus Cristo. O momento da palavra é o momento de você estar ali conectado no céu, de você estar com pensamento positivo com o Senhor Jesus Cristo, porque ele vai te dar uma direção. Se você não tem direção nesse momento, peça ao Senhor Jesus, porque ele vai te direcionar, ele vai te levar para um caminho, é aonde Jesus guiar. Eu e você, nós temos que caminhar com a proteção divina, porque Jesus nos protege, aleluia, glória a Deus. E esses dois homens, né, porque Moisés, né, que foi escolhido por Deus para libertar aquele povo da terra do Egito, mas Josué deu continuidade, né, porque Josué, ele viu as maravilhas que Deus tinha feito, mas ele se entristeceu, por como eu e você ficamos tristes por algo que acontece que não é do nosso agrado. Caso uma perda de um ente querido, uma perda de um animal, uma perda de um ministério, uma perda de um filho, de uma filha, uma perda de um marido, de um casamento, nós vamos ficar tristes, mas o Senhor, ele nos fortalece, porque ele tem um vigor para nos dar força no momento de uma fraqueza, aleluia, glória a Deus. Ele vai te animar. Se tem algo que está entristecendo o teu coração, entrega ao Senhor. É uma palavra mal lançada, Jesus tem uma palavra para te confortar. Sinta-se abraçada nessa tarde com o Senhor Jesus Cristo, porque ele é fiel na tua vida e continua sendo fiel a Jesus. Você vai ver a história tua mudar e da tua família, porque Jesus, ele conhece os nossos passos, e a salvação, ela é individual, ela não é conjunta, ela não é com o marido, ela não é com o filho, ela não é com o amigo, mas é você, Jesus, com a tua fé. A Bíblia vai dizer que é impossível agradar o coração de Jesus se você não tiver fé. Então a fé, né, ela é tão pequenininha, mas ela move montanha, ela alcança o coração de Deus, e Deus, ele se move para nos ajudar nessa terra, porque nessa tarde, né, que está iniciando uma noite maravilhosa, uma boa noite a todos, que Jesus continue, né, nos abençoando, que Jesus traga uma libertação para a minha alma, para a tua alma, aleluia, glória a Deus. E aos meus irmãos em Jesus Cristo, que já conhece a palavra, que já está na luz, continue sendo fiel, porque Jesus se agrada. A obediência, ela é uma chave da vitória para a minha vida e para a tua vida, aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus, né, que se encontra aqui na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, o Senhor, ele tem uma palavra para você, amém? Continue com a tua fé, buscando ao Senhor com a tua fidelidade, seja um adorador de Jesus nessa noite, continue fazendo a vontade do Espírito Santo de Deus, que ele é fiel na tua vida. E eu só tenho a agradecer a Deus por essa rica e grande oportunidade, que cada um de vocês continue fazendo a vontade de Jesus. Aqueles que não conhecem a Jesus, dê o primeiro passo. Aqueles que já conhecem, continue firme e com a tua fé. Amém? E só tenho a agradecer. Tchau, até logo, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.